Olá, estamos de volta com o Panorama Político e o meu convidado de hoje é meu amigo, colega, jornalista, Roberto Barcelos. Roberto, prazer em receber você aqui, viu? O prazer é meu. E sempre que um chamado seu é sempre uma ordem para mim, né? Chamou, a gente vem bater um papo com o Lucas Perrone, essa bandeira do jornalismo em Rondonópolis. Que bom. E eu já te começo assim perguntando, né, do projeto Memórias Vivas, né? Que é um grande projeto que a gente vê de resgate da nossa história. Você lançou a primeira edição. Em 2003, né? Começou em 2003 com a exposição fotográfica. Uhum. Em 2005 a gente fez o livro, publicamos o livro Memórias Vivas de Rondonópolis. Contando a história da cidade, na minha leitura, do ponto de vista do pioneiro, né? Sim, outros dizem que é a história oral, né? Uhum. Que são eles contando, cada um contando ali as suas memórias e resgatando isso, né? Como era, como foi a vida em Rondonópolis naquela época, né? Ele é de 2013. 2005 o livro. 2005 o livro, né? Então, em 2026, né? 21 anos. 21 anos, né? Muitos dos personagens do livro já se foram, inclusive. Já se foram. Temos aí alguns, né? O próprio meu pai, que estava no livro, se foi. Sim, acho que a minha avó, Isabel, mas acho que ela já tinha falecido antes do lançamento, se não me engano. Não, ela faleceu acho que um pouco depois do lançamento. Quem faleceu antes do lançamento, eu até senti muito, que era um cara que era muito apaixonado assim, pela história de Rondonópolis. Inclusive a casa dele era parecia um museu, era o Zé Sobrinho. Zé Sobrinho. E ele faleceu uns 3 meses antes de eu lançar o livro. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Zé Sobrinho em vários momentos, inclusive fui na casa dele, você lembrou bem, era um museu. E era um museu que eu acho que ele dividia em duas partes, assim. Uma parte meio local, voltada aqui para a nossa história, e uma parte meio voltada para a história dele, sim, do Líbano e tudo mais, né? Inclusive ele conta que a Avenida Presidente Médici, Salme Hans e o tio dele, o Zé Turquinho, falava, meu sobrinho, nós vai fazer uma cidade igual lá no nosso Líbano. As avenidas largas, né, as ruas largas. E aí ele tinha uma ideia de fazer a cidade Salmen, inclusive tem até hoje o nome Cidade Salmen. Não deu certo, né? Ele fez um loteamento lá e queria que lá fosse uma cidade, ali na Médici. Aí ele abriu aquela Avenida Médici, larga. Na época, né? Nossa, era uma... era um absurdo. Eu lembro que era criança, para atravessar a Médici, era como se fosse atravessar um estado, né? Que era um negócio gigante. E o que atrapalhou um pouco também essa iniciativa do Zé Turquinho querer fazer a cidade ali, que ele loteou, né? Ele cortou os lotes para vender, mas tinha, na época, Rondonópolis emancipou e a primeira administração, Daniel Martins de Moura, ele também doando terra para as pessoas que queriam vir para cá. Ele loteava e doava entre pegar, pagar e pegar. E aí veio a Vila Operária. Ao invés da cidade de Salmen, nasceu a Vila Operária. E aí o Memórias Vivas do programa não parou, né, Roberto? Não parou porque, assim, eu acho que eu estava devendo ainda um pouco, sabe, Lucas? Que eu fiz na época, eu não tinha experiência com escrita, né? Um fotógrafo, né? Um fotógrafo teve uma visão de fazer um livro, de captar essas memórias através do depoimento, em vídeo, depois transcrever. E nem foi eu que transcrevi, foi uma irmã minha que é formada em letras. Ela que fez o trabalho de transcrição e edição das falas. Mas eu falei, caramba, tá faltando alguma coisa, um complemento, né? Aí eu tive a ideia de fazer agora a segunda edição, e aí a gente já fez um curso de jornalismo, a gente tem um outro olhar, e a gente trouxe umas pesquisas diferentes, né? Buscou uma informação busquei mais digamos assim, um tempero a mais, né? Para uma pincelada histórica na introdução, e trouxe também outras falas, outras vertentes, né? que acaba complementando essas memórias. Então tá bem bacana a segunda edição, tá bem legal. E aí eu tô vendo também você fazendo um trabalho utilizando alguma das imagens, né, com inteligência artificial. Até vi uma imagem que eu acho sensacional, que é a do Helmut Rolatz, do Walter Ulisseia, né? É uma ponte, alguma coisa, acho que é a ponte. Eu tava fazendo engraçado isso aí. Eu tava fazendo a coluna do Matraca, no Túlio do Tempo, no Jornal da Tribuna, né? Estava colaborando, fazendo lá. E quase um ano fazendo aquela coluna. E aí, eu não sei porquê, alguma coisa que eu falei na coluna, e o Helmut me ligou. Acho que estávamos falando sobre 79 e sobre a Pinguela. Eu fiz algum comentário, não lembro. E ele me chamou num domingo, no WhatsApp, e falou, Roberto, essa Pinguela, eu era secretário de obras do Walter Ulisseia, e eu tenho aqui umas fotografias, e essa Pinguela, ela nasceu de uma ideia
que o meu pai construiu lá na nossa cidade. No interior do Paraná, se não me engano. Brás, eu sempre... Ferraz. Alguma coisa assim, não me lembro também. Mas daqui a pouco a gente lembra. E aí, ele me mandou as fotografias e eu coloquei no Túnel do Tempo e foi um sucesso. E inclusive eu estou usando elas na segunda edição do livro, acabei encaixando elas no livro ali, porque tem... Faz sentido. Faz sentido, tá? 79, a cidade não tinha poucos recursos. Então fizeram aquela pinguela e eu cheguei a passar nessa pinguela, né? Meninão aí, 12 anos, 13 anos, eu cheguei a passar nessa pinguela. E aí eu, usando a inteligência artificial, eu consegui dar movimento, né? E ficou bem interessante. E a gente tem um projeto também de aproveitar os vídeos que eu tenho gravado com os pioneiros e as imagens, como a gente não tem vídeos da época, usar a inteligência artificial e fazer um pequeno documentário. E você pretende colocar onde esse documentário, exibir ele? Você já tem a ideia disso? Primeiro, a gente tem que pensar assim, que eu estou atrás de patrocínio, Lucas. De apoio, né? De apoio. Se a gente não conseguir através das leis de incentivo à cultura... O apoio cultural. O apoio cultural, porque a Aldir Blanc, cara, é 15 mil reais. O que eu faço com 15 mil reais, Lucas? Poxa vida. Que exige tecnologia. Dá licença, eu vou até mostrar aqui o trabalho do professor João, que fez aí com patrocínio, com apoio. Olha que bacana. Capa dura, né? É um trabalho belíssimo que foi lançado no final do ano, lá na UFR, teve o apoio do deputado, né? O deputado Thiago Silva, a gente pode falar o nome dele. Lógico que pode, né? Que deu apoio. Então, tudo assim, que é pelo bem da cultura, a gente deve divulgar. Eu acho, cara, que as nossas memórias, os nossos pioneiros, a nossa cidade, merece um acabamento assim, né, Lucas? Eu fiz um protótipo, eu vou mostrar, aproveitar. O espaço? Aproveitar o espaço. Esse aqui é o primeiro Memórias Vivas, de 2005. Muita gente já conhece. E esse é um protótipo que nós pedimos para imprimir. Uma nova edição. Que é a segunda edição, com a capa diferenciada. E é o Memórias Vivas segunda edição, que vem com um pouco mais de contexto histórico, mais pesado. E a memória dos nossos pioneiros, que é o mais importante. Eu te pergunto, quem quiser ter acesso ao Memórias Vivas, ainda a pessoa consegue? Essa edição, ela está disponível no Hotmart. Ah, legal. No Hotmart você encontra lá, Memórias Vivas de Rondonópolis, você vai achar o link e vai baixar ele em PDF. E a primeira edição? A primeira edição eu tenho ela comigo ainda. Mas tá virando um artigo raro. Tá virando um artigo raro. Como sebo, né? Sebo, Mas eu tenho alguns exemplares ainda, quem quiser é só entrar em contato com a gente. Voltando, aliás, passa o contato aí, a sua rede social, Roberto, às vezes as pessoas... Roberto Barcelos Fotografe no Instagram. Barcelos normal, com L só? É só um L. Roberto Barcelos Fotografe, com PH. Facebook também, Roberto Barcelos, você vai me encontrar com facilidade. E o nosso WhatsApp é 999840796. 0796. E aí, Roberto, fugindo um pouquinho do seu trabalho, e relembrando do seu trabalho, você é jornalista, deve ter várias inspirações, mas eu me lembro lá você contando que você trabalhou um tempinho com o Romilson, né? Acompanhou o Romilson. Romilson Dourado, eu vim do fotojornalismo, né? Antes de eu entrar na fotografia social, eu comecei no fotojornalismo. Que era uma área muito carente, né? Rapaz, era carente, tinha poucos fotógrafos, e era a fotografia analógica, né, no filme. Você tinha que revelar, hoje você com a fotografia digital, com a era digital, você olhava, essa não tá boa, já olha no monitor da câmera, né? Já deleta. Hoje, naquela época eu tinha que fazer a foto Tinha que revelar o filme. Revelar o filme e olhar na película, na luz, para ver o que tinha acontecido. Se deu certo, se não deu. O Romilson é meu amigo, eu lembro, a gente foi contemporâneos um período aqui em Rondonópolis pequeno, mas ele era um cara à frente do tempo dele aqui. Corajoso, né? Corajoso, audacioso, né? Tanto é que virou o que é hoje, muito pela coragem, né? E pela forma que ele trabalhava naquele... Né? Ele era destemido. Esse é o termo que a gente poderia usar. E numa época que a política era... Os caras iam para a Câmara Municipal tudo armado. Tudo armado, era outro momento. Era outro tempo. Né? É igual o futebol nos anos 80, eu falo. O futebol nos anos 80, o jogador estava desprotegido. O cara ia lá, dava um cacete no cara, não tinha câmera, não tinha caneleira, não tinha juiz, não tinha nada. Quebrava a perna. Hoje não, hoje tem câmera, tem VAR, tem tudo. O jornalismo é a mesma coisa hoje, né? Naquela época eu achava muito mais difícil fazer jornalismo. Você não tinha o auxílio da inteligência artificial, né? Você não tinha auxílio da internet,
era na máquina de escrever, era no contato com o entrevistado, era na pesquisa no arquivo, era outra... Eu não sei se você chegou a trabalhar nessa época. Eu estava aqui com o Romilson, eu fotografava para o Romilson, na época das ocupações do MST. Sim, falava em invasões, hoje diz que sim. não é politicamente correto falar em invasões, né? É ocupação, mas... Rondonópolis era um centro que tinha... E aí tinha liderança, que tá até o Valdir Correia, Valdir Correia. Valdir era uma das lideranças. Era o Valdir Gaúcho que falava. Exatamente, que era o Ele outro. tinha um também. sobrenome bem estranho. Tinha o Zezão também. Eu lembro dessa turma toda aí. E era muito arriscado, a gente ia de madrugada. Eu, o Romilson, Fusquinha amarelo que ele tinha, né? E só... A proteção era divina, né? Eu tenho uma história que eu nunca vou me esquecer dessa história, que quase custou minha cabeça. Eu era repórter da TV Centro-América, ainda calouro, vamos usar o termo assim, foca, né? Início de carreira. Teve uma manifestação dos trabalhadores sem terra, ali na antiga Cibrazen, né? Ali perto do Fernando Correia, e estava havendo uma sessão na Câmara, no mesmo horário, era a época de muita efervescência, porque era do Dr. Alberto, o pessoal queria caçar o Dr. Alberto, então as sessões tinham que ser... Né, e eu sozinho, sem saber se eu ia na Cibrazen ou se ia na Câmara. E aí eu fui na Cibrazen, cheguei lá, estava o pessoal da PM, lembro que eu conversei com o pessoal, e não, tá tudo tranquilo, o pessoal do MST tá tudo tranquilo, e o professor Tati estava lá também, ele era ligado aos movimentos sociais. Ele era o cara que dava um apoio ligado total. aos movimentos sociais, né? E eu falei, então vou descer para a Câmara, depois eu volto aqui só para finalizar o material. A Câmara tinha o Juca Lemos, do Pátio, que dava o apoio, o respaldo, a Célia Cessarenco, Cuiabá. E desci para a Câmara, né? Cheguei lá na Câmara e tal. E na metade do caminho, na época era o Motorola, tratorzão, aquele celularzão bateria grandão. Enorme. Toca meu celular, era a minha chefe lá de Cuiabá, Alda Zorma. A Alda vira para mim e fala assim, Lucas, tudo bem, tudo bem. E aí, você pegou o material aí? E essa conversa deve ter durado uns 40 segundos, mas na minha cabeça durou 1 hora. E eu virei, que material? Falou, não, da polícia entrando em confronto com o Sem Terra aí em Rondonópolis. Você estava lá? Eu falei, eu estava. E eu estava, realmente. E aí eu falei, cacetada. Ela falou, não, a gente já está preparado aqui para gerar para o Jornal Nacional, para o Jornal Olho, para não sei o quê. Eu falei, a senhora me desculpa, Alda, mas eu saí de lá e não peguei isso, não. E nisso eu já virei para o motorista e falei, volta. Chegamos lá, ainda deu para pegar um outro resquício. O Tati, professor Tati, falou, Lucas, eu achei que você estava aqui, até liguei lá na Rede Globo, né? Aquilo lá quase custou a minha cabeça, mas eu aprendi uma coisa, viu? Onde tem movimento de sem terra e polícia, fica lá, fica ligado. Não vai fazer outra coisa. Né? E a gente vai aprendendo assim. Roberto, aqui é um bate-papo rápido, né? Queria agradecer a sua participação e que você reforce aí, quem quiser acompanhar você, o Memórias Vivas e tudo mais. Né? Então, eu tô com uma página também, eu criei uma outra página no Instagram, que chama Memórias Vivas, Memórias Vivas de Rondonópolis. Segue lá. Segue a página que eu estou cada semana colocando alguma coisa das memórias de Rondonópolis. É bem bacana, vamos fortalecer lá. E tem a outra também, né? A minha particular, que é Roberto Barcelos Fotográfico também, como fotógrafo. Pode seguir, serão bem-vindos. E eu queria agradecer ao Roberto e dizer que eu admiro o Roberto. Ele é jornalista, não é um jornalista em começo de carreira, porque ele já tem uma história no dia a dia, mas jornalista agora de formação. E a gente acredita que o Roberto ainda vai fazer muito sucesso aí pela frente. Era um fotojornalista, né? Mas agora está em outra época. Né? Roberto, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Luquinhas. Parabéns pelo seu trabalho. Em todas as frentes, né? No rádio, na TV, na internet. É o Luquinhas que está aí sempre correndo e fomentando todas as áreas, né? Também, né? Além da política, cultura, esporte, tudo. Exato. E parabéns pelo seu trabalho e continue sendo esse menino de ouro de Rondonópolis. Obrigado pelo menino. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando e o Panorama Político volta em uma próxima edição. Obrigado.